Estamos de volta, rapaziada, para mais um vídeo aqui do nosso canal com as principais informações e notícias do São Paulo nesta terça-feira. Algo raro aconteceu aqui, né? O Teclas ficou 2 dias sem trazer conteúdo e o pessoal já tá todo eufórico, todo maluco, sem entender o que aconteceu, né? Mas tá tudo bem, graças a Deus, rapaziada. Precisei resolver alguns problemas aí, tá? E esse foi o motivo, mas hoje estamos de volta, mantendo aqui os nossos conteúdos de forma normal. No domingão, até estava pensando em trazer alguma coisa para vocês, só que não tinha muita coisa, né? Não tinha muita coisa e tal. Eu acabei chegando somente para o QG Tricolor, né? Acabou dando imprevisto e consegui chegar para participar do QG, mas mesmo assim, até pensei depois em fazer alguma coisa, mas não tinha nada para falar para vocês na realidade. No domingão não tinha muita coisa, tá? Mas na terça aí acabei resolvendo algumas coisas, mas hoje estamos de volta para vocês com as principais notícias do São Paulo e a polêmica da nova camisa 1. Tá dando o que falar, vamos comentar com vocês tudo o que está rolando dessa situação. Vamos falar também do Alisson, falar também da partida de amanhã contra o Grêmio, jogo importante pelo Brasileirão, e falar também de uma patrocinadora que São Paulo teve um problema, né? Antiga patrocinadora, vamos atualizar também essa informação. E falar também referente ao Marcos Leonardo, que é assunto do momento, muitas pessoas comentando, perguntando se tem chance dele vir para o São Paulo. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso também aqui no vídeo. Mas antes, já te convido para subir o like e se inscrever no canal, que é muito importante para o nosso trabalho. E se possível, dar aquela hypada também no vídeo para fortalecer demais o nosso conteúdo. Então, falando rapidinho da partida contra o Grêmio, pessoal, e já trazendo para vocês a provável escalação que está na tela agora. Olha só aí, ó. O São Paulo deve manter os 3 zagueiros, tá? Com Rafael no gol, Alan Franco, Arboleda e Sabino. Mike deve começar jogando pela lateral direita. Danielzinho, Marcos Antônio e Enzo Dias. Na frente ali no meio, o Lucas, que está ressurgindo, né? E no ataque, Caleri e Luciano. O São Paulo pegando um Grêmio que tá bem, né? O Carlos Vinícius fazendo diversos gols. E olho nele, né? Ficar muito ligado nele. Mas o São Paulo tem que mostrar sua força na zaga, né? O São Paulo, infelizmente, vem dando umas rabeladas ultimamente na zaga. Alan Franco bem abaixo, né? Vem caindo muito de produção Alan Franco. É um jogador que elogiei demais aqui no canal e tá devendo, né? De todos da zaga, ele ali é o que tá mais devendo no momento. E tomara que amanhã ele esteja em um dia muito bom para ajudar o nosso tricolor. E quero saber o seu palpite para esse confronto. Comenta aqui embaixo quanto que você acha que vai ser esse jogo do São Paulo, partida no Morumbi, às 9h30 da noite nessa quarta-feira. Um horário tradicional de quarta-feira, né? Tendo o jogo do São Paulo. É meio raro acontecer isso. Vamos aproveitar essa quarta-feira de futebol para acompanhar o nosso tricolor. Bom, como vocês já sabem, né, rapaziada? Vazou, né, a provável camisa 1 do São Paulo, que deu polêmica e já é meio que confirmado que de fato é essa camisa aí, tá? Comentei sobre, aliás, eu levei a foto lá no meu Instagram ontem, até iria fazer um vídeo ontem, mas acabou que não deu, tá, rapaziada? Então a gente vai trazer para vocês algumas atualizações sobre essa situação e precisamos falar do marketing do São Paulo mais uma vez, que é comandado pelo Eduardo Toni. Vale sempre lembrar, tá? Tá aí na tela a camiseta, alguns detalhes. Hoje começou a aparecer novos detalhes da camisa, né? E o lançamento estava previsto para essa terça-feira. E após vazar mais detalhes da nova camisa 1 do São Paulo, aí a polêmica veio à tona, porque essa camisa acaba infringindo o estatuto do São Paulo Futebol Clube, pessoal. E tem até conselheiros do São Paulo que meio que impedem, meio que não, impedem de fato a utilização dessa camisa em campo. Então a camisa estava prevista o lançamento para o dia de hoje, terça-feira, e a estreia dela na partida de amanhã contra o Grêmio, que por sinal iria acontecer algumas novidades no São Paulo amanhã, porém com essa mudança e essa reprovação da camisa por parte de conselheiros e também da torcida, acaba que impactou também as novidades que iriam surgir amanhã, principalmente no jogo do São Paulo, tá? Veremos o que vai acontecer daqui para frente. Bom, tá aqui a camisa mais uma vez na tela para vocês. O que acontece, rapaziada? Essa camisa, no caso o símbolo, o escudo do São Paulo, ele precisa encostar
e sobrepor as linhas horizontais. Do jeito que ela está na foto que vocês estão vendo, ela está contra o Estatuto do São Paulo. Vale lembrar que essa camiseta ela foi aprovada através da gestão do Júlio Casares, que tem como o diretor de marketing o Eduardo Toni, o mesmo que errou na camisa 3, lindíssima do Rogério Ceni do ano passado, a minutagem da defesa do Rogério. Tanto é que eles erraram na camisa 1 do São Paulo, que na manga curta, né, que tinha lá a minutagem errada, eles lançaram depois a camisa versão manga longa e retiraram a minutagem. Sendo que a camisa 1 do São Paulo, de camisa longa, possui a minutagem do gol do Mineiro, porque ela está correta, não está errada. Então eles mantiveram lá a minutagem certinha da camisa longa da camisa 1. Porém, a do Rogério, como estava errada, eles decidiram tirar a minutagem para evitar a polêmica que foi muito na época quando foi lançada a camisa 1 de manga curta, tá? E na época eles justificaram ali alguns detalhes e tal, tentaram inventar alguma coisa, o Eduardo Toni tentando amenizar a M que ele fez, né? Dando uma justificativa que, com todo respeito, não colou, tá? E dessa vez erraram de novo e agora infringindo o Estatuto do São Paulo, que é muito grave isso, né? Então a camisa do São Paulo, rapaziada, ela é sagrada, então você precisa respeitar o estatuto. Por mais que você curtiu e tal a camisa, ela é contra o Estatuto do São Paulo. Então, para quem reclama, né, tá tudo certo, tem que estar assim mesmo, tá diferente. Então, quem acha isso, aprova que o Casares deu um golpe no estatuto para ele se reeleger a presidente do São Paulo. Então, eu penso assim, se para uma coisa você é contra, porque está infringindo o estatuto, então você tem que ser para tudo, né? Para o Casares, se você é e para a camisa você não é, então tá, tem alguma coisa estranha aí, tá? Então, é a minha opinião, quero saber de vocês, tá, rapaziada? Então, hoje aconteceu uma reunião interna entre a New Balance e o São Paulo para resolver algo relacionado a esse problema. O detalhe é, rapaziada, que essas camisas já foram produzidas e até enviadas às lojas físicas do São Paulo Futebol Clube. Então isso tudo praticamente aí vai gerar um prejuízo muito grande, né? E o detalhe que isso não é oficial, mas que surge alguns boatos e rumores é de que iriam tentar ajustar esses detalhes na camisa para juntar as linhas e tal. Porém, rapaziada, muitas delas já foram produzidas há muito tempo atrás, desde o ano passado. Então, vai acontecer o quê? Vai virar lixo essas camisas, vão jogar fora, né? Porque já tem camisas em lojas, para você ter noção, tá? E o que vai acontecer com essas camisas? Aí a gente não sabe, né, o que vai acontecer. Mas até produzir novas, ajustarem, confeccionar tudo de novo, leva um trabalho, porque isso aqui é um trabalho de praticamente um ano que leva, né? Então, todo lançamento que existe, já no dia seguinte, era assim, mais ou menos, tá? Segundo o que eu fiquei sabendo. Eles já começavam a discutir a camisa do próximo ano. Então, isso aqui já tem um certo tempo. Cara, e como que não passava antes para aprovar no conselho, para ver se tinha algo de errado, para evitar no dia do lançamento dar essa merda toda, cara? Isso mostra para vocês que a incompetência na gestão do Casares ela foi enorme, em todos os detalhes. E o Teclas vinha aqui e abordava todos esses pontos com vocês, acabava expondo alguns erros de tudo que acontecia no São Paulo, e as pessoas reclamavam da gente. A gente reclama demais. Tá aí, mais uma prova. A gente reclama demais, né? Tá aí para vocês verem, né? Então atrasa o quê? Atrasa o clube isso, atrasa a receita para o clube, né? Que estava prevista para entrar receita referente às vendas das camisas, né? Então acaba impactando a vida do clube, é um erro absurdo. E para mim, esse erro aqui passa muito pelo senhor Eduardo Toni, que na minha visão ele precisa ser demitido do São Paulo o quanto antes. Esse cara não merece mais estar no São Paulo. Já errou na camisa 1, errou agora de novo. E o detalhe, se o São Paulo chegar na final do Paulistão, acredite se quiser, o São Paulo não poderá jogar no Morumbi porque vai ter show, né? E quem marcou, quem que organiza tudo isso? O senhor Eduardo Toni.
que é o diretor de marketing do São Paulo Futebol Clube. Então, o diretor do nosso clube, ele tira um jogo provável do São Paulo de final no Morumbi para colocar show. Eu pergunto para você, esse cara merece estar no São Paulo? Né? Então, é um detalhe importante também referente a isso. E pode ter certeza que isso aqui, cara, essa camisa foi a última vingança do Júlio Casares. Pode ter certeza disso, tá, rapaziada? Porque não tem cabimento isso passar por ser aprovado e tal e outras coisas mais. Um absurdo para mim. Essa é registrada a última vingança do Júlio Casares. A última situação aí que até então, né, tem o dedo dele, tá, rapaziada? Bom, o Alan do Flamengo, né, que tinha dado reviravoltas e tal, poderia vir para São Paulo, né? Aquele rolo todo, o Marcos Antônio e tal. Dizem que o São Paulo até chegou a exercer o tal documento de prioridade de compra ao Flamengo. Porém, o Flamengo cedeu o Alan para o Corinthians, né? Só errou meio que o destino aqui em São Paulo. Então, para você ver que sai muita coisa também na mídia, quem sempre fica com o pé atrás, né? Mas enfim, o Alan tá indo para o Corinthians, né? Para mim, graças a Deus, é um livramento. É um jogador que, para mim, não iria dar certo aqui, sem contar o alto custo, tá? Então, para vocês terem ideia, ele é considerado uma das piores contratações da história do Flamengo. Isso por parte de praticamente 99% da torcida do Flamengo, tá? Olha só os números do Alan lá no Flamengo. Um total de 87 jogos, nenhum gol e somente uma assistência. Custou ao Flamengo cerca de 40 milhões de reais. Então tá aí, né? Um jogador que lá no Flamengo não conseguiu jogar, alto custo demais, pouco rendimento em campo. Não tem por que o São Paulo se enfiar em uma parada desse tipo, tá? Então, graças a Deus que foi pro Corinthians e lá ele se vira no Corinthians lá. Bom, rapaziada, sobre o Alisson, né? Que é um problema que temos agora. O São Paulo entende aí que ele, de fato, não deve continuar aqui, né? Muito por conta depois desse pulo lá no Corinthians, depois voltou. E o Crespo não quer contar com o Alisson. É um jogador que não está nos planos do nosso treinador, visto que já está praticamente há 8 jogos, mais ou menos, sem ser relacionado a uma partida do São Paulo. Se eu não me engano, são 8 jogos já, tá? E ele teria um custo ao São Paulo anual de 7 milhões de reais. Então, cara, o São Paulo precisa resolver isso, o Alisson precisa resolver isso, o seu staff enviar uma proposta para o São Paulo, um novo clube, porque aqui ele só tá mamando até agora. Só tá mamando e tirando grana dos cofres do São Paulo. Então, ele causou tudo isso aí, tá? Não quis brigar por posição, quis ir para o rival, né? Não quiseram ele lá, voltou para cá e se lascou, né? Então, é uma situação que logo, logo aí é bem capaz também, nessa semana ou até na próxima, ele já tomar um novo rumo, tá? Então, o Alisson é bem provável que não deve mais vestir a camisa do São Paulo. E a nova do São Paulo, rapaziada, é uma polêmica com a Blue Saúde. Lembra dela? Até na tela para vocês o logo da empresa. A ex-patrocinadora afirma que o São Paulo descumpriu o contrato firmado entre as partes após meses sem pagamento. O São Paulo acionou a empresa na justiça cobrando 6 milhões e 200 mil reais referente a 5 meses de parcelas em atraso. A Blue Saúde contesta a cobrança e diz que os valores não são devidos, alegando que interrompeu os pagamentos por dificuldades financeiras e operacionais causadas, segundo a empresa, por um ambiente de instabilidade contratual e pressões comerciais. E segundo o UOL, o São Paulo tentou negociar com a empresa nos últimos 5 meses e não obteve sucesso. Mais uma da gestão Casares. Tá de parabéns, hein, Casares? Você de fato foi maravilhoso no São Paulo. E falando em Casares, rapaziada, cara, surgiu uma matéria lá na Record, que foi absurda, né? Vocês viram a matéria da Record referente ao escândalo do camarote, né? Cara, aquilo foi surreal, aquela matéria. Eu nem vou entrar muito em questão com vocês para não perder muito tempo sobre isso, tá? Mas, cara, você vê como que foi aquela matéria e teve até jornalista que deu depoimento, né, cara? Pô, que negócio bizarro. Mas, enfim, vamos lá. Não vou falar muito não, senão é capaz de sobrar pra gente. Bom, falando aqui do Marcos Leonardo, rapaziada. O Vene Casagrande levou aqui alguns bastidores referente à situação do Marcos Leonardo, um jogador que o São Paulo queria muito no ano passado e o Flamengo agora tenta a contratação.
O Vene Casagrande trouxe uma informação que em agosto de 25, depois de José Boto se acertar com Al Hilal, após 2 semanas de negociação, o principal representante do atacante, que é o Fernando Brito, ele entrou em contato com o Boto para dizer que conversou com o jogador, com o Marcos Leonardo, e nessa conversa o jogador teria dito que a prioridade era jogar no São Paulo, caso ele voltasse ao Brasil, e seria para realizar o sonho de familiares. Desde lá para cá, o Flamengo não fez nenhum movimento por Marcos Leonardo e em nenhum momento o Felipe Luiz vetou a chegada do atacante. Então a gente meio que percebe aqui, né, que a questão é o desejo do atleta. Cara, isso é legal pra caramba, né? Porque o jogador, ele poderia de fato ir pro Flamengo, que hoje tá melhor, né? Questão de tudo lá no Flamengo, os caras podem pagar o que quiser, disputa título, todos os campeonatos. E mesmo não tendo nenhum vínculo com o São Paulo, né? Por questão de família e tal, o desejo dele é jogar no São Paulo um dia. Eu acho que certamente um dia aí ele vai conseguir realizar esse sonho, tá? Não é muito difícil, apesar do momento aí do São Paulo, algumas imagens dele aí para vocês com a camisa do São Paulo. Então hoje, infelizmente, não existe nenhum movimento do São Paulo trazer ele até onde sabemos, tá? Não existe nada acontecendo. Ano passado era uma outra situação, uma outra realidade. São Paulo estava de fato precisando de atacantes. Esse ano não é a mesma situação do ano passado. Hoje o São Paulo tem o Tapia, tem o Caleri, tem o Luciano que está jogando mais à frente agora. Tem o André Silva que está voltando. Tem o Rian que deve voltar logo quando encerrar o Paulistão. Então hoje o São Paulo tem atacantes à disposição. E por mais que ele seja um jogador diferenciado, o São Paulo não consegue fazer esse movimento hoje por questões financeiras, a não ser que aconteça, né, uma mudança de rota aí no cenário do futebol, tá? Então é algo que não dá para cravar para vocês que é impossível acontecer, porque o São Paulo é muito grande e já vimos situações, né, que o mundo do futebol acaba que surpreende. Mas só tô no papo reto para vocês, hoje não existe nada, tá? Nenhum movimento, tá? Nada acontecendo com uma possível vinda dele agora, a não ser que mude daqui para frente, tá? Mas é isso, tá? É um jogador que eu acho que um dia vai jogar no São Paulo, mas por enquanto não é muito bem o momento e não cabe muito na nossa realidade atual, infelizmente. É o que fizeram com o São Paulo. O São Paulo hoje era para estar bem estruturado, era para estar muito bem, com uma saúde financeira muito melhor. Aí sim conseguiria aproveitar essa oportunidade que é o Marcos Leonardo, entre aspas, no mercado. Bom, pessoal, essas são as principais informações de hoje. Vou ficando por aqui e espero vocês amanhã no pós-jogo, fechou? Tamo junto e obrigado demais por ficar comigo até o final do vídeo. Valeu!